Se inscreva no canal Missionária Meur Experiência Sobrenatural e escute o som do céu. Canal Missionária Meur Experiências, Deus vai te libertar. Mais uma vez apresenta a experiência de Abibunjoki Kennedy. 7 anjos, ide, e derramai sobre a terra as taças da ira de Deus. Um dos 2 anjos que me acompanhavam me disse que esses 7 anjos estão avançando pouco a pouco, a cada dia que passa, o que significa que a volta do Senhor Jesus Cristo está se aproximando cada vez mais, e rápido. Desde 2008, quando tive essa experiência, saibam que eles têm progredido muito. Meus amados, não nos distraiamos. Ouvi diretamente uma canção de louvor que é muito popular aqui em casa na RDC, e que diz: você é digno de glória, seja louvado Yahweh, Yahweh seja louvado. Hosana, aleluia, Hosana, aleluia. Isso significa em Lingala, o Bonjinan Kembo Yokuma Yahweh, Yahweh Yokuma, 2x. Hosana, aleluia, Hosana, aleluia. Esta canção maravilhosa, então, foi cantada lá em cima nos céus, no paraíso de Deus, para minha surpresa. De qualquer forma, que Deus abençoe o compositor desta canção, e ainda o inspire com outras canções celestiais, pois ele foi verdadeiramente inspirado por Deus. Esta canção pode, portanto, ser cantada, incansavelmente, por horas e horas, lá em cima, no paraíso. Quando os 2 anjos que me acompanhavam, por sua vez, começaram a louvar, ao ritmo desta canção, o anjo que guardava a porta abaixou a cabeça diante deles para cumprimentá-los, e durante esse tempo, eu não estava cantando com eles. Naquela época, o anjo protetor da porta ainda não podia nos dar passagem, porque eu ainda não estava cantando. De repente, juntei-me aos outros anjos no louvor, e o anjo protetor da porta nos deu passagem para entrar pela porta, e passamos pelos 7 anjos que seguravam as 7 taças de ira de Deus, que estavam olhando, sem se mover, e sem olhar para mim também. Salmos 104. Entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Deixe-me informá-lo que desses 2 anjos que me acompanharam, o da esquerda não disse nada, ele simplesmente segurou minha mão. Foi somente o da direita que falou comigo e me explicou tudo. A piscina brilhante, a pomba e as 7 lâmpadas de fogo. Chegamos em frente a uma espécie de piscina muito limpa que brilhava intensamente. O anjo me pediu para descer até a piscina. Entramos nessa piscina com eles, e o anjo da direita me disse para pegar um pouco de água e derramar sobre meu corpo, para me lavar, em nome do Messias, pois lá em cima, eu não ouvi o nome de Jesus. Lá em cima, nós o chamamos apenas de Messias, o Cristo, ou o Cordeiro de Deus, ou mesmo Emanuel. A canção que ouvimos na porta continuou a ser cantada. Havia um espetáculo extremamente maravilhoso diante dos meus olhos, porque eu vi anjos aqui e ali no ar, voando e louvando a Deus. Fiquei tão cativado por essa visão incomum, tanto que a água que eu tinha em minhas mãos eventualmente drenou de minhas mãos. Os 2 anjos me pegaram e me imergiram nessa água pura, exatamente da mesma forma que as pessoas são batizadas aqui na terra. Acredito que esse batismo foi necessário para mim, pois eu tinha me convertido pouco antes de morrer e não tive a oportunidade de ser batizado aqui na terra, antes de ir para o céu. Ao sair daquela água, percebi que o pesado fardo dos meus pecados que eu carregava nas costas havia desaparecido de repente e que eu havia me tornado muito confortável e muito leve. Vi uma pomba branca vir e pousar alguns centímetros acima da minha cabeça, sem tocar minha cabeça. Hoje entendi que era o Espírito Santo que tinha vindo sobre mim. Mateus 3:16. E, tendo sido batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Logo depois, vi também 3 bolas de fogo, em forma de lâmpadas elétricas, que avançavam em direção ao meu coração, entravam e desapareciam. Outra bola de fogo veio em direção à minha boca, entrou nela e desapareceu. Depois que a pomba voou para longe, vi outras 3 bolas de fogo descerem em direção à minha cabeça, entrarem nela e depois desaparecerem dentro de mim. O que faz um total de 7 bolas de fogo que entraram em mim. Muito tempo depois do meu retorno à Terra, lendo minha Bíblia, finalmente entendi que essas 7 bolas de fogo eram, na verdade, um batismo dos 7 Espíritos de Deus, que eu havia recebido. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. E olhei,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isaías 11, 1-2. E brotará uma vara do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo brotará. 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 2 categorias de pastores sem teto. Saímos deste lugar e continuamos nossa caminhada com os 2 anjos, até chegarmos a um lugar onde vi 3 anjos em pé, cada um segurando um grande livro em forma de pergaminho. Esses 3 anjos citaram os nomes das pessoas que estavam lá. Minha atenção estava particularmente focada em 2 grupos de pessoas vestidas com camisas com golas pastorais. O primeiro grupo estava feliz e regozijando, enquanto o segundo grupo era composto por pessoas que choravam e lamentavam enquanto estavam nuas por baixo, mas com as golas pastorais por cima. Perguntei ao anjo à minha direita, quem são esses 2 grupos de pessoas? Ele respondeu que aqueles que choravam eram pastores que se comportavam mal quando estavam na terra. Eles não estavam servindo a Deus em verdade, e lá estavam prestes a serem enviados para o inferno. Quando estavam na terra, eles tomaram as esposas de seus colaboradores e dos outros membros fiéis de suas igrejas. Eles buscavam sua própria glória, serviam a Deus para seus próprios ventres, roubavam dinheiro de Deus, da igreja, e até trabalhavam com poderes ocultos e satânicos. Eles usavam as estrelas das pessoas que vinham até eles, para seus propósitos sinistros. E agora seus nomes não estavam no livro da vida do Cordeiro de Deus. O outro grupo de pessoas com cocares pastorais que se alegraram também são pastores, mas não têm uma casa aqui no céu porque enquanto estavam na terra, durante seus ministérios, não forneceram materiais suficientes para construir suas casas aqui no céu. Em outras palavras, seus serviços não foram suficientes diante de Deus para que tivessem casas no céu. Amados, há muitas mansões no céu com o Pai, mas nem todos terão uma casa no céu. João 14, 1-2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Para ter direito a uma morada bela e suntuosa no céu, é preciso investir em ganhar muitas almas para Deus, em cuidar para estabelecê-las na igreja e, também, servir a Deus de maneira aceitável, obediente e sacrificial aqui na terra. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Acima de tudo, nunca se esqueça de estar sempre em ordem com seus dízimos e suas ofertas diante de Deus. E fazendo isso, você está fornecendo aos anjos os materiais necessários para construir sua preciosa casa lá nos céus. Um lugar estranho de tormentos. Depois de sair deste lugar, fizemos progressos, e fui encontrar uma multidão de homens e mulheres expostos sobre uma enorme laje de concreto em forma de uma gigantesca laje circular, que também podemos comparar um prato gigante de aquecedores. Essa enorme laje parecia infinita, e se estendia até onde os olhos podiam ver, tão grande que era. Ao redor não havia nada, nenhuma árvore, absolutamente nada, e o lugar parecia completamente deserto. Esta grande pedra superaquecia muito mais do que um forno, e os homens e mulheres colocados sobre ela queimavam completamente e sofriam terrivelmente. Havia água saindo de seus corpos, um pouco como carne que estaríamos grelhando em um churrasco. Eles estavam literalmente assando nesta grande laje superaquecida e emitindo um odor infestante, pestilento, fétido e realmente insuportável, assim como muita fumaça. Foi uma visão tão repugnante, horrível e chocante. Oh, meus amigos, que Deus esteja sempre conosco, ajude-nos a lutar a boa luta da fé, nunca nos abandone, para que um dia não cheguemos a esse lugar insuportável e aterrorizante de punição. Filho de Deus, mantenha-se firme na fé. E você que ainda não se converteu, arrependa-se antes que seja tarde demais. Essas pessoas gritavam de dor. Curiosamente, é sempre nessa direção que os 2 anjos me levaram. Eu não queria ir, tentei resistir, mas sem sucesso. Eles me agarraram à força e se aproximaram desse lugar aterrorizante comigo. Comecei a tremer de terror. Olhei para os 2 anjos ao meu redor, eles não disseram uma única palavra. Foi quando pensei que estava cozido, que estava acabado. Bem na nossa frente, bem ao lado desta laje, estava um anjo com uma aparência formidável.
Seu rosto também parecia o de um leão. Ele segurava um chicote de fogo na mão. Ele usava um cinto de fogo e tinha essas duas espadas em volta da cintura. Ele tinha asas. Era muito alto. Usava uma couraça dourada no peito e eu podia notar que ele também era extremamente musculoso e forte. Em todo caso, mais do que aquele anjo no portão do céu. Ele parecia ter tanta autoridade e domínio, e só de vê-lo, toda a minha força me deixou, e eu queria desmaiar. Eu disse a mim mesmo, acabou para mim. Eu sou um soldado de elite que esteve em várias batalhas. Eu sou um cara durão, e eu sou do tipo que não entra em pânico facilmente, mas lá estava eu apenas paralisado e aterrorizado. De repente, pela graça de Deus, um anjo apareceu. Quando chegamos a uma distância de quase 20 metros deste lugar, o anjo que acabara de aparecer estava segurando uma espécie de imagem em suas mãos. Ele a brandiu, e eu pude ler o que estava escrito nela: "Você está perdoado." E o anjo em questão nos deu outro caminho, e foi então que eu pude suspirar de alívio. Francamente, o perdão foi muito apreciado porque estava muito quente lá. Eu tinha escapado lindamente. Perguntei ao anjo: "Que lugar assustador é esse?" Ele me disse que esse local de punição é para mulheres que fizeram aborto, sejam elas casadas ou não. E olhando para a direita, eu realmente vi em uma foto, uma espécie de tela gigante, uma multidão de crianças que estavam brincando, e que não mostravam nenhum sinal de sofrimento. Elas estavam em paz e alegria, o que não era o caso de seus pais que estavam assando nessa laje superaquecida. Mesmo os homens que forçaram suas esposas a abortar, ou que as encorajaram a fazê-lo, este lugar também era destinado a eles. Sem mencionar os médicos e outros profissionais da área médica que realizam abortos. Mulheres que colocam fetiches na comida ou bebida de seus homens, para que eles também possam amá-los mais. Este lugar foi feito para elas. Mulheres ou homens que envenenam ou assassinam seus cônjuges, para ficarem com todos os seus bens e riquezas, para si mesmos. Bem, este lugar também é destinado a eles. Pessoas que cometeram suicídio também se encontraram lá. No coração do inferno saímos daquele lugar e chegamos a outro lugar de tortura, ainda pior que o primeiro. Chegamos a uma distância de cerca de 200 metros desse lugar horrível e bizarro. Eu já conseguia sentir um calor sufocante e insuportável. Não há fogo aqui na Terra que possa produzir um calor tão grande. Meus amigos, há pessoas que dizem a si mesmas: "Ok, deixem-me em paz, eu concordo em ir para o inferno, porque o inferno também é uma vila, ou lugar, habitado e se eu for queimar lá, bem, eu vou queimar lá." Ah, meu amigo, você não tem ideia do que é esse lugar que chamamos de inferno. Não é um playground, mas é um lugar de extrema tortura e sofrimento incrível, tal que não há nem palavras humanas para descrevê-lo. Então, arrependa-se hoje, e volte para Deus, enquanto ainda há tempo, para não acabar um dia, ali. As imagens de horrores e terrores que vi no inferno ficaram presas em minha mente, de modo que sempre que sou tentado a cometer algum pecado, ou mesmo se a raiva quer me tomar, diretamente essas imagens voltam a mim, e imediatamente, eu volto aos meus sentidos, e desisto de cometer esse mal. As pessoas nunca morrem no inferno, mas sofrem excruciantemente, incessantemente e sem o menor descanso. Elas não têm nenhum único segundo de descanso ou trégua. Não há água lá, mas um calor sufocante. As pessoas queimam, gemem, choram e uivam em dor intensa sem diminuir. Só há sofrimento e desolação no inferno. É nessa mesma direção, de onde vinha esse calor tão grande e intenso, é para lá que meus dois anjos me levavam, e o fato de eu ainda estar vivo me surpreendeu porque ninguém aguentava esse calor ali. Vi uma cerca enorme que se estendia até onde a vista alcançava, então aquilo parecia não ter fim, tão grande. Todo o recinto deste grande terreno estava em chamas com fogo, e eu vi muitas pessoas que estavam queimando e gemendo miseravelmente neste fogo. E no centro deste grande recinto, era onde havia a maior concentração de fogo em tormento, e aqueles que estavam lá pareciam sofrer mais do que todos os outros, apesar do fato de que todos eles sofriam terrivelmente. Eles estavam todos chorando, mas nenhum deles morreria. Entre as pessoas que vi no inferno estava a pessoa que assassinou meu pai. Ele estava lá fritando no fogo do inferno. O anjo me perguntou: "Você conhece esse indivíduo?" Eu respondi: "Sim, ele era o assassino do meu pai." E ouvi uma voz do alto que me dizia: "Você não tem o direito de se vingar de si mesmo, nem de retribuir o mal com o mal, enquanto o Senhor, seu Redentor, estiver vivo." Então outro anjo apareceu para nos mostrar o resto do caminho. Então saímos do inferno, e foi então que perguntei ao anjo que estava à minha direita:
Que lugar é este de sofrimento tão terrível? Onde bilhões de seres humanos estão queimando e sofrendo constantemente, sem descanso, sem água, sem morrer. Ele respondeu que esse lugar ali é de fato o inferno do qual você sempre ouviu falar. É um lugar muito real, que existe. Ele então me contou sobre as poucas categorias diferentes de pessoas que acabam no inferno. 1. Todos os tipos de assassinos e todos os que derramam o sangue dos inocentes de uma forma ou de outra. 2. Pessoas divorciadas que posteriormente se casaram novamente, seja homem ou mulher, enquanto seus ex-cônjuges ainda estavam vivos. 3. Aqueles que odeiam os outros e guardam rancor em seus corações, bem como aqueles que se recusam a perdoar seus vizinhos. 4. Bêbados, fumantes e outros viciados em drogas, todos os pecados que as pessoas estão cometendo na terra, se um dia se encontrarem no inferno, continuarão cometendo repetidamente, na forma de uma simulação, mas desta vez não será todo prazer para elas, mas sofrimento excruciante. Por exemplo, no inferno, todos os bêbados são obrigados a continuar bebendo incessantemente, mas dentro de seus copos, é ao contrário um líquido de fogo devastador, que devasta vorazmente todos os seus órgãos, mas eles são, apesar de si mesmos, forçados a bebê-lo constantemente. 5. Todos os desavergonhados e abomináveis aqui, no sentido de pervertidos sexuais, sem distinção, cito os fornicadores, adúlteros, homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais, pedófilos, prostitutas, pornógrafos, zoófilos, estupradores e todos os outros pervertidos sexuais. Lá no inferno, seus órgãos genitais são infinitamente perfurados por demônios vilões e implacáveis, cheios de ódio, usando lanças longas e muito afiadas, ou seus órgãos genitais são implacavelmente penetrados e retalhados a todo momento, por grandes e feias serpentes cheias de escamas por toda parte, na forma de ganchos muito afiados. 6. Todos os satanistas, feiticeiros, ocultistas, mágicos, curandeiros, espiritualistas, adivinhos, encantadores, marabus e outros. Esta categoria de pessoas está entre aquelas que realmente se encontram no centro do inferno, onde há maior concentração de tormentos. 7. Idólatras e todos aqueles que adoram estátuas e imagens, cortadas ou não, de todos os tipos. 8. Aqueles que praticam e despertam ódio, animosidades, disputas, brigas, conflitos, divisões entre irmãos, etc. 9. Mentirosos, ladrões e todos os bandidos, injuriadores, caluniadores e todos os fofoqueiros. 10. Envenenadores. Se você já cometeu tais coisas, implore o perdão de Deus e corra rapidamente para os homens de Deus para orar por você antes que seja tarde demais, pois o Senhor virá como um ladrão. Como a Bíblia diz em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham a arrepender-se. 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, serão queimadas. 11. Conspiradores e outros traidores. Eles são reconhecidos como assassinos e sofrerão o mesmo destino. 12. Aqueles que têm tatuagens e piercings no corpo, Reis 18 e 28, e clamavam em alta voz, e, conforme o seu costume, cortavam-se com facas e lancetas, até que o sangue jorrava sobre eles. Jeremias 41:5. Vieram alguns de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, as vestes rasgadas e os corpos cortados, trazendo ofertas e incenso nas mãos, para os trazerem à casa do Senhor. Jeremias 47:5-7. A calvície chegou a Gaza, Ascalon foi cortada com o restante do seu vale, até quando te cortarás? 6. Ó espada do Senhor, até quando não te aquietarás? Embainha-te, descanse e aquieta-te. 7. Como podes estar quieta, visto que o Senhor lhe deu uma ordem contra Ascalon e contra o litoral? Ali é design. Jeremias 48:37. Porque toda a cabeça será calva, e toda a barba parada, sobre todas as mãos haverá cortês, e sobre os lombos, pano de saco. Vocês que usam tatuagens ou piercings, saibam que se não se arrependerem, seu lugar é no inferno. Corram depressa os homens de Deus para orarem por vocês, pois quando eu ainda praticava magia, podíamos detectar por uma tela qualquer pessoa que tivesse tatuagem ou piercing em algum lugar do mundo,
E diretamente, 1.500 demônios eram designados para virem e ficarem nessa tatuagem ou piercing. Então, saiba que cada tatuagem ou piercing no corpo atrai pelo menos 1.500 demônios, e basta que tal pessoa cumprimente outra, e se a pessoa que está sendo cumprimentada não for salva em Cristo, bem, está feito. Ela está diretamente infectada, então alguns demônios serão transferidos para ela, assim como no caso de um vírus, apenas por um cumprimento de mão. Por meio da tatuagem do piercing, há um pacto de sangue que é estabelecido entre Satanás e a pessoa que é tatuada ou furada, e isso, independentemente da natureza inofensiva dessa tatuagem ou piercing. Todas as tatuagens e piercings são ruins, então simplesmente não faça uma tatuagem ou um piercing. Não há nada neste mundo que seja mais forte que Satanás mais tema, exceto o nome de Jesus Cristo. E o que o diabo está lutando é para possuir a alma de alguém, aprisioná-lo e controlá-lo, para que essa pessoa lute desesperadamente sem nunca ter sucesso na vida. Amado, se você realmente se importa com a vida eterna e não quer ser surpreendido ao ir para o inferno um dia, só por causa da sua tatuagem ou do seu piercing, porque inconscientemente, você terá ajudado Satanás a possuir e escravizar a vida de muitos. Então, meu amigo, há muitos homens ungidos de Deus. Vá vê-los, para que orem por você, implorando a graça de Deus sobre você, e expulsando toda a influência demoníaca sobre esta tatuagem ou piercing, para que você seja completamente liberto e esteja em segurança. Nós te amamos muito. Você já é muito abençoado.